Dantas, o Beraldo disse que não necessariamente o Enem acaba escolhendo os melhores. Foram criados muitos subterfúgios, são muitas exceções que acabam permitindo que muitos consigam chegar às universidades mais disputadas. E muitas vezes com a justificativa de que trata-se de uma reparação histórica. Olhando para frente, o que a gente pode esperar do Enem? Olha, Canhoto, eu acho que o Enem é mais um dos diversos problemas que nós temos na educação. Eu até assisti mais cedo o Lula ao lado do ministro Camilo Santana dizendo que o segundo ano do mandato dele vai ser dedicado à política educacional. Eu acho fundamental que se discuta educação no país. O Enem serve como um gancho para a gente trazer esse tema. É um tema que às vezes pode parecer árido, né, para o debate das redes sociais, que fica nesse debate superficial, folclórico, né, dos memes, dessas questões, etc. Mas a gente tem um problema grave, estrutural, um problema de fiscalização dos cursos profissionalizantes, das próprias universidades particulares que explodiram aí. Nós temos faculdades hoje em qualquer lugar que fazem qualquer tipo de, vamos dizer assim, produzem qualquer tipo de aluno, de profissional. Né? Não tem fiscalização, então a gente tem um déficit de fiscalização dessas entidades privadas, né? Que muitas vezes estão interessadas em ter número, né? Número de alunos, muitas com capital aberto na bolsa, às vezes, quer dizer, o aluno vira ali uma simples mercadoria. Nós temos um problema hoje na discussão justamente da proposta do novo ensino médio, que reduziu as matérias obrigatórias, reduziu a carga horária de matérias obrigatórias, matérias técnicas importantes, começou a introduzir uma série de disciplinas aleatórias, sem qualquer tipo de objetivo intrínseco ali, a formação do indivíduo, né? A formação profissional do indivíduo. Então, assim, a gente precisa, aí já tem, o governo mandou um novo projeto, precisa ser rediscutido. A gente tem muitos gaps da área de educação, e a área de educação deveria ser central em qualquer país, em qualquer gestão, seja ela municipal, estadual, federal. A educação, ela é a base de qualquer sociedade. Nós hoje vivemos, vários dos problemas que vivemos em função de uma ignorância abissal que parece dominar a nossa sociedade. Então, nós temos pessoas que são analfabetas funcionais, elas não compreendem, né? Não conseguem interpretar um texto. Então, assim, a gente realmente precisa olhar a educação com um carinho maior e mobilizar a sociedade em torno desse debate que vai muito além do Enem, Daniel. Mota, só para a gente arrematar esse assunto, tem uma contribuição a fazer. O Beraldo mora nos Estados Unidos, trouxe as informações dessa prova que é similar ao Enem. Você também teve experiência nos Estados Unidos, né, Mota? Sim, eu acho que o modelo americano é um modelo excelente, não é o único modelo bom, mas é um modelo bom. As universidades têm autonomia para fazer o que querem, algumas delas têm métodos diferentes dos outros, né? Você, como o Beraldo falou, você faz o teste SAT, você faz uma redação que lá tem um peso muito grande, tem as experiências de trabalho que você teve antes e tem a legislação que cria vagas para minorias. Tudo isso entra em jogo. Lá não existe um vestibular. Então, eu não compartilho dessa ideia de que ter um sistema, ter uma prova, que isso cria oportunidades para as pessoas. Eu acho que é o contrário. Eu acho que isso coloca numa posição terrível aquelas pessoas que não tiveram oportunidade educacional, que não tiveram realmente oportunidade de aprender. O ensino no Brasil, na sua maior parte, é horrível. Por que é horrível? Porque o foco do ensino brasileiro não está nos alunos. O foco do ensino brasileiro está nas verbas, no sistema, nos sindicatos. Vamos lembrar o que aconteceu na pandemia. As crianças tinham um risco baixíssimo de se contaminar, mas ainda assim as aulas foram suspensas. As crianças pobres que dependiam daquilo ali para o seu futuro, até para se alimentar, o que disseram para as crianças pobres? Fiquem em casa. A gente tem que preservar a saúde. Esse é o tamanho da importância. Eu tenho certeza que Israel não suspendeu as aulas, né, Mota? Eu nem sei, Zé. Eu acho que nos primeiros dias. Cada país tem as suas especificidades. Só quero lembrar vocês um fato que eu acho que é muito simbólico. O Brasil tem mais faculdades de direito do que todo o resto do planeta junto. No Brasil,
eu estou com o número aqui, 1.240 cursos superiores de formação em direito. No resto do planeta inteiro, há 1.100 universidades. Então, aí a gente tem que parar e pensar, né? O que a gente está criando aqui nesse país. Tem muitas faculdades de direito, mas tem tanta faculdade de direito que os alunos que fazem muitas dessas faculdades não conseguem passar no exame da ordem. O que aconteceu? Criaram os cursos para os recém-formados conseguirem passar no exame da ordem, ou seja, é uma distorção total. Agora, Beraldo, tem uma outra questão que eu queria tratar com você. O Mota participa toda semana, pelo menos umas 2 vezes, do programa Pânico. Hoje eu estava escutando no carro a participação do Mota, e depois o Pânico teve uma convidada, a Cíntia Chagas, que é uma educadora muito conhecida, faz muito sucesso na internet com as suas dicas de português, e ela disse, olha que curioso, que certa vez tinha criado um curso voltado para os alunos que queriam prestar vestibular. Ela criou um modelo para os alunos fazerem a tal da redação para justamente atenderem aos anseios dos avaliadores. E tinha umas regrinhas justamente para atender e usar umas palavras-chave para privilegiar, digamos, essa visão mais progressista. Dito e feito, deu certo o esquema dela. Ela disse que hoje não trabalha mais com esse tipo de estudante, o pré-vestibular, mas disse que deu muito certo e as redações não eram bem feitas. Isso que é o mais curioso, Beraldo. Pois é, Canhoto, veja, você ter que não externar e demonstrar o seu conhecimento, mas responder a uma prova, fazer uma redação conforme o pensamento do professor. Quer dizer, o ensino que está sendo passado é da cabeça daquele professor, daquele grupo de professores, daquilo que eles querem. Não é o que de fato é o conhecimento a ser transferido. Como é que você pode ensinar jovens que têm seus ideais, que estão na flor da idade, vendo o mundo inteiro pela frente, que vão poder fazer e ser qualquer coisa que eles quiserem? Aí eles aprendem que, olha, você tem que tapear aqui, você tem que ingressar nesse esqueminha que, na verdade, não é o que você precisa saber, mas você precisa dizer para agradar esse. Quer dizer, olha que banho de água fria, justamente naqueles que poderiam trazer o sangue nos olhos para fazer o Brasil crescer, o Brasil se desenvolver, mas aí você já toma uma tábua na cabeça para dizer, ó, não cresce não, porque você está aqui respeitando uma hierarquia ideológica e você tem que agradar esse grupinho aqui, senão você não vai longe. Pois é, o Dantas, você fez alguma sinalização, quer fazer um complemento em relação a isso? Não, eu acho que assim, a gente tem que destacar algumas iniciativas, né? O Tarcísio, o governador de São Paulo, ele está implementando educação financeira no ensino médio, o que é fundamental, né? Fundamental, efetivamente. A gente tem que apoiar esse tipo de iniciativa. Você precisa preparar o cidadão desde dali da base, né? Ele precisa saber interpretar, precisa estar alfabetizado efetivamente, precisa fazer as contas, saber as operações básicas de matemática, isso para ele poder sobreviver minimamente e a partir daí ele conseguir adquirir mais informação. Educação financeira é um luxo. É um luxo, mas é fundamental, porque você não pode cair nessas narrativas, né? De que, olha, o imposto, né? O imposto financeira, ele não vai para o consumidor final, né? Não, só educação financeira num país que tem o histórico de inflação que nós temos, num país que tem o nível de juros que nós temos, 400% de juros no cartão de crédito, é obrigação dar às pessoas, sobretudo aos jovens, educação financeira. Pois é, e iria obrigação. Dantas, educação financeira faria com que essas financeiras que emprestam dinheiro a juros altíssimos, muitas certamente quebrariam, né? O sujeito, ele entendeu o seguinte, que ele não pode comprar, ele tem que evitar comprar o que ele não pode comprar. É o déficit zero. Hoje a gente tem uma discussão aí dos juros, do rotativo do cartão de crédito. A média mundial
de você parcelar qualquer compra no cartão é 3 parcelas. Aqui não, aqui você faz um crediário de 10, 12, 20. A gente teve há anos atrás crediário de 72 parcelas para comprar um veículo. Aí você comprava no final 3 veículos. Inclusive o Beraldo já é um especialista nisso, né, Beraldo? Já fez vários vídeos sobre essa temática. Então, o sujeito, se ele não tem essa formação, essa educação financeira, desde a educação em casa, para ser aplicada em casa, que tem a ver também com déficit fiscal, né, Mota? Toda hora você usa esse exemplo da economia doméstica, né? Você tem que gastar, você pode gastar só aquilo que você tem, né? Então, o cidadão, ele tem que ter essa formação para evitar ser engambelado, para evitar ficar endividado, para evitar cair nas garras justamente dessas financeiras, né, de estelionatários, e também cair nas garras de políticos populistas que prometem aquilo que não podem entregar. Então ele precisa entender, por isso que ele precisa estar alfabetizado, ele precisa entender que o que o sujeito está prometendo para ele não é possível de se realizar na prática. E a gente vê isso acontecendo diariamente, ano após ano. Então, assim, essa discussão da educação, ela é simplesmente basilar, é fundamental. Ela precisa estar na pauta da imprensa todos os dias. O Dantas trouxe esse exemplo do estado de São Paulo, Zé. Quais iniciativas poderiam ser incorporadas pelo Ministério da Educação? É preciso um freio de arrumação? A gente deve ver mudanças substanciais no Ministério da Educação, na implementação de políticas públicas na educação muito em breve? O que você tem monitorado aí em Brasília, hein, Zé? É um assunto que eu tenho uma certa curiosidade, leio muito, acompanho, inclusive papers do IPEA, que entra muito nesse assunto, né? Existem uma profusão de projetos tentando incluir na grade de ensino esse ou aquele assunto, sabe? E entre eles, evidentemente, alguns com educação financeira. Eu sou da autonomia, acho que deve ter uma grade mínima e a escola tenha a autonomia de incluir um assunto ou outro. A educação financeira é fundamental, é a vida da pessoa, mas acho, inclusive, que os pais é que devem ensinar os filhos e educar, né? No sentido de dar uma mesada e acabar a mesada, não complementar a mesada. Deixar que o filho sofra as consequências de um gasto irresponsável. Mas aí ele chora. O ensino no chora. O choro faz parte da vida, né? Ele reclama. Pois é um drama hoje em dia, né? A educação no Brasil, ela teve um grande salto, foi o Paulo Renato, o governo Fernando Henrique. Todos na escola. Foi um grande projeto, que não existia isso. Aí, esqueceram do passo seguinte, que é a qualidade, qualificar as escolas, né? E os professores se recusaram de avaliação de professor. Vamos avaliar aluno, né? E o IDEB. Vamos avaliar aluno, não avalia professor, tem que avaliar o professor. E além disso, e tudo está em estudo, não sou eu que estou dizendo, né? O nível do aluno brasileiro é muito baixo e há ilhas de exceção. E entre elas, no Rio, São Paulo, escolas particulares e o Ceará. E aí os técnicos do IPEA foram até Sobral, foram no Ceará, descobrir porque lá tem as melhores escolas do Brasil. Que é uma escola lá de Sobral equivale à melhor escola do Rio e de São Paulo, que cobra 5 mil, 6 mil de mensalidade. E lá eles descobriram que o principal, Mota, não é verba, não é investimento. Investimento tá, tudo bem, mas é o comprometimento e principalmente política a longo prazo. Isso, eu acho que o Dantas fez um gol de placa aí, Dantas, com essa história você levantou um ponto essencial, importantíssimo, inclusive é um ponto que demonstra que educação não se limita à sala de aula. A gente fala muito de educação no Brasil como se tudo dependesse do governo, como se o governo agora vai fazer um currículo maravilhoso, vai ensinar em todas as escolas, mas a respeitar o dinheiro, saber tratar o dinheiro, eu aprendi isso com meu pai, muito antes de eu entrar na escola. Isso eu aprendi vendo o meu pai. Isso foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi. Você tem que gastar menos do que você ganha. Ponto. Porque não existe limite para os nossos desejos, não existe limite para os nossos sonhos. Todo mundo quer viajar, conhecer o mundo inteiro, todo mundo quer ter um carro moderno, computador de último tipo, casa na praia, quer, mas não pode, porque você tem um limite. Você vê como isso influencia
até a visão política da pessoa, porque quem acha que tem direito a ter todas as coisas do mundo vai necessariamente apoiar um político mentiroso, que vai te prometer coisas que ele não consegue te dar, né? Então, eu tenho um tweet que eu faço de vez em quando, sempre que eu faço, tem muita repercussão, onde eu dou conselhos, são os conselhos que eu dou para os meus filhos. Que conselho que eu dou para um jovem hoje? Primeiro, aprenda inglês. Sem aprender inglês, você não tem acesso à maior parte do conhecimento que existe no mundo. Segundo, aprenda a programar. É essencial, mesmo quem não é da área técnica. Aprender a programar é fundamental para você entender como funciona no mundo moderno. Terceiro, Dantas, aprenda matemática financeira, aprenda a calcular juros, liberte-se, abra a sua mente. Quarto, aprenda a falar em público, importantíssimo. Aprenda a se expressar, defender as suas ideias. E, por último, você foi no alvo, Dantas. Gaste menos do que você ganha. Esse é o mandamento básico da prosperidade e da segurança para todo mundo. Eu estou anotando aqui, viu, Mota? Muito obrigado por compartilhar essas informações com a gente. Cláudio Dantas, falávamos sobre, naturalmente, o Enem, as questões do Enem, algumas, inclusive, que atacavam o agronegócio, outras elogiavam Paulo Freire, críticas também ao capitalismo, enfim. Trouxemos uma análise sobre a edição 2023 do Enem, só que a gente também tem feito um recorte da situação da educação no Brasil e projetando algumas saídas. Antes do intervalo, o Mota elencou alguns tópicos que ele defende como sendo fundamentais para a gente virar a página, dar um freio de arrumação na educação do Brasil e também o que cada um pode fazer por si próprio. Você ia fazer um complemento, né? Eu ia, justamente em relação ao Paulo Freire, porque muita gente ouve falar do Paulo Freire e imagina que a influência dele é apenas, vamos dizer assim, doutrinária, né? Uma coisa aí mais do campo filosófico, mas não. O Paulo Freire, ele implementou, quando secretário municipal de educação em São Paulo, ele implementou uma das coisas que depois, uma das coisas mais nocivas do sistema de ensino brasileiro, que depois foi adotado no país inteiro, que é a progressão continuada. É aquela aprovação automática do aluno que não tem condições de ser aprovado. Eu vi isso na cara dos meus pais. Meus pais são professores aposentados, viveram essa realidade. E do momento que eles passaram a ter de aplicar isso, eles passaram a não ter mais noção do que, para que servia a atuação do professor em sala de aula. Para que aqueles alunos estavam ali para aprender, se eles passariam de ano mesmo sem aprender. E essa progressão continuada, ela é um dos maiores fatores do analfabetismo funcional. Então, é preciso realmente que se entenda o mal que esse tipo de política faz e a revolução que precisa ser feita na educação no Brasil. Imagina uma nação do tamanho da nossa, com uma educação, sabe, bem feita, com um ensino fundamental forte, né, com aquelas matérias que são obrigatórias para qualquer cidadão, para ele compreender o mundo, desenvolver sua linguagem, poder falar certo, né? Poder cantar o hino nacional. Imagina eles saber fazer as contas, pagar as contas de casa, comercializar. As relações sociais são feitas na base do comércio, desde que o mundo é mundo. Então as pessoas precisam saber como funciona o básico, para daí começar a evoluir, né, para um ensino universitário que realmente esteja acoplado ao mercado de trabalho. O Mota falou sobre justamente essa questão de saber programar, é fundamental. A gente vive num abismo digital, o Brasil vive descolado da realidade do mundo desenvolvido. Por quê? Porque a sociedade, o mercado do futuro, do presente, já é o mercado digital. Todos os serviços são feitos na base das plataformas digitais, a indústria é digital, tudo é digital, né? Então, assim, se você não tem compreensão desse mundo, se você não é alfabetizado também nesse mundo, e olha o grau de exigência como vai subindo. E se você não sabe inglês, porque está justamente na base disso, ele foi perfeito nessas colocações. Então, assim, não, a gente está discutindo aprovar
lá o sujeito preocupado com a figura idílica do camponês, né? Do índio e tal, não sei o quê, e não está olhando para o futuro, não está olhando, tá olhando para o passado, não está olhando para o futuro, está batendo palma para Paulo Freire, que defendia aprovar qualquer um, né? Mesmo sem ter conhecimento. Quer dizer, isso inclusive também impacta no interesse do aluno, porque se ele não faz esforço nenhum e vai ser aprovado, o sujeito que faz o esforço vai olhar e falar assim, pô, para que eu estou fazendo tanto esforço? Ou ele tem uma motivação interna muito grande e tem uma educação familiar muito forte, ou ele vai deixar de lado. E aí vem evasão escolar, aí vem todos os problemas que a gente sabe que estão na base de toda a nossa sociedade e das mazelas que nos cercam. Pois é, acho que o Beraldo pediu, né? Você, Beraldo. Pois, não, só para fazer um complemento nisso que o Dantas falou, nós começamos nessa questão da aprovação automática, vendo qual foi a resposta da esquerda a uma consequência óbvia dessa pregação contra a família. A esquerda, ela é identificada por ser uma inimiga da família tradicional. E aí, quando você tem uma legião de jovens que não cresceram com as referências, com o ambiente familiar tão importante na formação do caráter, no estabelecimento de valores, eu não estou falando de questão de nível social, não. Pessoas de bem, paupérrimas, mas que sabem educar e souberam educar seus filhos, passando valores para que pudessem ser pessoas decentes na vida. E aí isso tudo foi sendo deteriorado. E aí você vai para as escolas e vê um número crescente de alunos que não tem nenhuma aptidão ao respeito à hierarquia, ao comportamento adequado dentro da instituição de ensino. E aí, qual é a arma do professor? Passa o problema para frente. O Brasil tem de 4 a 5 vezes mais alunos sendo encaminhados para o tratamento médico do que a média mundial. Isso quer dizer o quê? O professor, diante de algum tipo de problema, de resistência, de deficiência do aluno do que diz respeito ao ensino, ao invés de tratar didaticamente esse problema, esse obstáculo que precisa ser vencido, é muito mais cômodo e fácil tirar o problema da frente, pega o aluno, joga no sistema médico. Ele tem doença A, tem doença B, que se vire para lá. E aí este aluno, que na verdade simplesmente precisa ser orientado de uma outra forma, ele passa a ter o estigma de que ele é um incapaz, de que ele é uma pessoa doente e vai ter que passar a vida convivendo com isso, que é mentira. Isso é fruto da incompetência dos professores, que não aprenderam e agora estão com a missão de ensinar. E aí a gente precisa lembrar o que aconteceu no governo do PT também, Zé, só para concluir, quando se criou o financiamento, quer dizer, não tinha condição das pessoas do ensino público irem para as universidades públicas por causa do nível de exigência, e aí o governo federal passa a financiar as universidades para as pessoas que não têm condição de pagar. Houve uma explosão no número de faculdades no Brasil que levou a esse número absurdo que o Mota deu há pouco em relação às universidades de direito. Só que as pessoas iam para a universidade de direito, a universidade só queria faturar e lá continuam analfabetas funcionais. Quer dizer, que dinâmica social é essa? Olha o tamanho da doença que a gente tem que enfrentar no Brasil. Rapidinho, Zé, só para a gente arrematar isso. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, chegou com vontade de mudar, não conseguiu. O Ministério da Educação é um sistema poderosíssimo. Ele ganhou uma cusparada na cara. O ministro da Educação ganhou de um dos funcionários importantes do Ministério uma cusparada na cara. Não conseguiu mudar nada porque o sistema é muito forte. Seria muito simples dizer aqui, olha, Bolsonaro criticou o método Paulo Freire, mas é preciso ter um método. Por que não criou no início do governo dele um novo método ou usou um método que já é aplicado em outro lugar para o ensino brasileiro? Porque não consegue. O sistema da educação é muito forte e arraigado. E digo mais, Ministério da Educação é uma folha de pagamento, 85% das verbas de educação é para salários e de universidades. Mota, 30 segundos para a gente arrematar esse assunto.
A melhor coisa era acabar com o Ministério da Educação. Isso é um dos maiores absurdos do planeta. Você ter meia dúzia de burocratas sentados em Brasília. Bota o nosso Milei. Não, resolvendo o que o seu filho vai aprender. Vocês já viram as matérias que as crianças estudam hoje? A quantidade de coisas sem qualquer utilidade, a quantidade de distorção da realidade, enquanto as crianças não aprendem isso, a fazer uma conta de juros. As crianças não aprendem o que é juros. Essa história de ministério, quanto menos melhor, o Ministério da Educação tinha que acabar, as escolas tinham que poder decidir. Cada escola tem o seu currículo e você coloca o seu filho na escola que você achar mais adequada. Por que não pode ser assim? Porque assim... Reputação, né, Mota? Vai perder emprego.